e compartilhando aqui a minha tela, tá bom? Sobre sistema complemento, né, como o próprio nome já fala, ele participa aí da complementação do sistema imunológico, certo? É um composto aí de proteínas, entre essas proteínas tem a proteína C reativa, né? C vem de complemento, e aí essas proteínas se interagem, né, formando isso que nós chamamos de sistema complemento para atribuir aí defesas para o organismo. Então, o sistema complemento, ele é um conjunto de proteínas plasmáticas, fica aí circulando. A maioria dessas proteínas são produzidas no fígado, certo? E elas estão inativas. Porém, em algumas situações de resposta imunológica, elas se ativam e aí chegando aí a que nós chamamos de cascata do complemento, tá bom? Que funciona como uma proteína ativando a outra. Por exemplo, aqui tem a proteína A, que está inativa, algum mecanismo de ação ativou a proteína A, startou a cascata do complemento, e aí eu tenho proteína A ativa, que ativa a proteína B, que se encontraria aí inativa. Então, a proteína B ativada pela proteína A se transforma em proteína B ativada. A proteína B ativada ativa a proteína C e assim vai rolando a cascata do complemento, tá bom? Como vocês podem ver aqui, a cascata do complemento é um composto, né, formado aí por aproximadamente 30 proteínas e o início da síntese dessas proteínas é ainda na vida intrauterina, vida fetal. Como eu falei, a maioria dessas proteínas são produzidas no fígado e por macrófagos. Quem que são os macrófagos, pessoal? São os monócitos, né, que saem da corrente sanguínea e migram para o tecido. E há três maneiras de ocorrer a ativação dessa via do complemento. O que starta essa via do complemento? A via clássica, que é dependente de anticorpos, né, anticorpos que a gente viu na aula passada, da classe IgG e IgM, tá bom? Ativam aqui complemento, a via alternativa e a via da lectina, certinho? Então vamos ver o que é isso aqui. As proteínas, então, né? São mais de 20 proteínas e elas recebem esse nome, C1, C2, C3, C4, porque são proteínas que uma complementam a outra até chegar C9, que é a proteína que realmente é a proteína efetora, como vocês vão ver aqui. A ativação do sistema complemento, então, ela passa por que nós chamamos de via clássica, via da lectina, via alternativa, certinho? Onde a via clássica, ela depende de anticorpos. Quais anticorpos que ativam a via clássica? O anticorpo da classe IgM, tá bom? Que é o primeiro anticorpo a ser produzido, como nós vimos, tá bom? E o IgG, tá bom? Gama globulina. Então, esses dois anticorpos interagem para ativar, né, a proteína, a primeira proteína da cascata do complemento, que nós chamamos de C1. E aí C1 interage ativando as demais proteínas. A via da lectina, que é uma segunda, então aqui a primeira via, né, é uma via clássica, né, começa com ativação em C1, tá bom? E aí só para você ver aonde que vai o meio comum, C1, né, ativa, como a gente vai ver aqui, C2, C2 ativa C4 e esse complexo C2, C4 ativa C3, tá bom? E aí C3 infere aqui na minha ativação do complemento, que ativa C4, C5 e aí vai. Via da lectina. Lectina são proteínas, né, de superfície celular. Então, a ligação de lectinas à superfície de patógenos ativa também a via do complemento.
Então, a gente sabe ali que patógenos, né, são opsonizados por anticorpos, não é? E também na superfície deles podem ter algumas proteínas que ativam complemento. Essa lectina de superfície de patógenos, então, patógeno é o que, gente? É um antígeno, não é? Então, é um antígeno e esse antígeno, obviamente, vai atrair seu sistema imunológico, vai gerar uma resposta imunológica inata e com produção de anticorpos, que é a interação da inata com a adquirida. E aí, na superfície desse patógeno, tem, né, o que nós chamamos de lectinas, tá bom? Lectinas antigênicas que podem simplesmente, assim, né, atrair o sistema imunológico e ativar C3. Olha só, já ativa direto C3 e aí eu já tenho ativação da cascata do complemento, certo? Aqui principalmente pelo processo de opsonização de patógenos, certinho? E aí depois a via alternativa, que é uma via que também ocorre na superfície dos patógenos. Normalmente ali ocorre uma hidratação direto de C3, certo? O C3 ele está desidratado, então ele está inativo. Então na superfície do patógeno já ocorre ali uma ativação de C3 e já ativa a cascata do complemento, certinho? Olha só, então o que é essa cascata do complemento? Pode ser ativado, como eu falei, por via clássica, por via da lectina ou por via alternativa. Via clássica dependendo de anticorpos, quais anticorpos que ativam a via clássica, IgG e IgM. Via alternativa aí, dependendo, né, da superfície dos patógenos, da lectina, tá bom? E via alternativa dependendo da hidratação de C3. E aí, ativando o que nós chamamos de via comum, né? Antes da via comum, que ocorre aqui diretamente a partir de C5, que ativa C6, ativa C7, que ativa C8, formando um complexo de membrana e, por fim, forma-se um poro na membrana, como se eu desse um tiro na bactéria com C9. Tá bom? A gente vai ver isso em detalhes. E aqui os bastidores antes de ativar C5, né, é sempre todo esse complexo aqui, terminando na ativação de C3, como a gente viu anteriormente, tá bom? Vamos lá, então, estudar essa cascata. Olha lá. Sistema complemento, então, na via clássica, ele é ativado, né, obviamente, por C1, dependendo aí de anticorpos, tá bom? C1 ativado, ele quela ou quebra o C4, ativa o C4 e C2. C2, esse complexo aqui, forma uma nova proteína que ativa C3, que ativa C5, C6, C7, C8 e C9, e aí eu tenho a membrana da bactéria ou do fungo, né, lisada pelo complemento aqui, tá bom? Então, normalmente, o que acontece? Vamos lá por partes. Olha lá. Na superfície do patógeno, então, né, eu tenho aqui o antígeno que deu origem a anticorpos. Ocorre a fixação do anticorpo. Que anticorpo que é esse aqui, gente? Anticorpo da classe IgM, como a gente viu na aula anterior, tá bom? Mas também poderia ser anticorpo da classe IgG, tá bom? Então, tanto anticorpo aqui da classe IgM quanto da classe IgG, tá bom? Podem opsonizar, neutralizar o antígeno, atacar o antígeno e logo em seguida esses dois anticorpos podem ligar a primeira proteína do complemento que nós chamamos de C1, tá bom? Então olha o C1 aqui aderindo à superfície de IgM, que já está ligado no patógeno, e C1 aderindo à superfície de IgG, que já está ligado no patógeno. Então, essa proteína C1, tá bom? Ela tem algumas subunidades e essas subunidades aqui, elas identificam, não é? Como vocês viram na imagem anterior, a presença de anticorpos
aderidos à superfície de patógeno. E aí o que acontece? Essa proteína C1, ela quebra, né, outras proteínas depois que ela está ativada. Então, olha aqui na superfície do patógeno, C1 ligado a anticorpos aqui da classe IgG, e aí ela se torna uma proteína ativa, tá bom? E aí essa proteína ativa, depois que está ligado a anticorpos aderidos à membrana, né, do antígeno, ela começa aqui a quebrar o que nós chamamos de C4, tá bom? Então, essa proteína aqui, C4, ela é quebrada por C1, tá bom? Ativado. C1 ela é ativado quando liga a anticorpos, aqui anticorpos da classe IgG, que tem na sua porção constante, tá bom? O local aqui de ligação das proteínas do complemento. Então, C1 quebra C4 em C4A e C4B, ok? Essa parte C4B, ela é a parte ativa, certo? E aí, olha só, C4A sai fora da parada, então C1 quebra C4 em C4A e C4B, tá bom? O C4B é a parte ativa, né, do C4, e ele vai quebrar o C2, tá bom? Em C2A e C2B. E aí a parte ativa do C4, que é C4B, ela adere justamente à parte C2A e a parte C2B sai fora, formando esse complexo aqui que eu chamo de C4B, C2A. Isso daqui é o complexo que vai se ligar a C3 para ativar o C3, tá bom? Então, recapitulando aí, o anticorpo, seja da classe IgG ou IgM, aderiu à superfície do patógeno, certo? E aí ativou essa primeira proteína, que eu chamo de C1, que se encontra aí na sua circulação nesse momento, é, inativo, mas quando ela se liga aqui nesse sítio de ligação a anticorpo da classe IgG ou da classe IgM, C1 fica ativado e aí ativa C4, tá bom? Então C1 ativa C4, divide o C4 em duas partes, né? Hidrolisa ele, quebra ele, tá bom? Em C4A, que nesse caso aqui não tem utilidade no complexo, a parte C4B se liga ao C2A, quebrando a parte C2B, formando esse complexo ativo aqui. E aí sim, isso daqui starta a ativação de C3. Então, olha só, o complexo C4B, C2A, que a gente viu no slide anterior, ele pega o C3, tá bom? E quebra o C3 em C3B e C3A. O C3B, ele vai participar aqui desses processos de ativação. Repare que ele está formando vários pega o C3, quebra em C3B, tá bom? E C3A. Pega o C3, quebra em C3B e C3A. Pega o C3, quebra em C3B e C3A. Porque ele está formando aqui várias proteínas C3 ativadas. E aí vai formar um complexo C4B, 2A e 3B. O que é isso? É a parte B do C4, tá bom? Da proteína C4 que foi ativada, unida com a parte A do C2, tá bom? Por isso que chama C2A, unido aqui com a parte B do C3, C3B. Isso forma uma nova enzima capaz de quebrar C5. Aí eu já entro na via comum, né? Então, o C5 entra aqui e é quebrado em duas partes também, C5A e C5B, ok? E aí essa parte C5B, ela é a parte que começa a fixar um complexo na membrana, como se fosse um suporte, tá bom? Então, C5B, né, ele adere à proteína C6,
Bom, olha só, C5b, ele adere à proteína C6, ok? E também adere à proteína C7, ok? Formando esse complexo aqui, ó, C5b, 6, 7, e aí vai ligar ainda a proteína C8, 8, ok? Então, quando o C5 está ativado, e ele é quebrado justamente pelo complexo anterior, opa, que é esse aqui, né? C4b, C2a, C3b, quebra o C5, tá bom? E o C5b ativa aqui C6, C7, forma esse complexo, C5b, 6 e 7, e esse complexo C5b, C6 e C7 ligados, formando essa nova proteína, adere à proteína C8, tá bom? Formando o complexo C5b, 6, 7 e 8, ok? Isso daqui é um suporte que adere à superfície de membrana, olha lá, complexo C5b, 6, 7 e 8, adere à superfície de membrana e aqui começa a ligar várias proteínas C9, que ela está formando aqui um polímero, né, que forma um poro transmembrana, é um polímero poli 9. Esse poro transmembrana perfura a membrana do patógeno, causando aí lesão, expondo o citoplasma do patógeno. Olha lá então, né? Forma aí uma porina de aproximadamente 15 nanômetros por um diâmetro de 10 nanômetros. E aí, olha lá então, a porina, né, expondo o citoplasma interno do patógeno, que é um coco, não é? Uma bactéria em forma de bolinha, né? E aqui fixou o complemento, e aí eu tenho a exposição do citoplasma interno, atravessou aqui parede celular, membrana citoplasmática, expôs o citoplasma e, obviamente, isso daqui há uma lesão, né, na bactéria que vai provocar a morte dessa bactéria. Isso também pode acontecer com fungos, tá bom? Fungos também têm parede celular. E o sistema complemento ele só não ataca vírus, porque vírus, vocês sabem, é um arcabouço, né, proteico, então não tem citoplasma para extravasar. Então adere muito bem à superfície de bactérias e fungos, expondo o citoplasma dos mesmos, ok? Fazendo com que esses, por sua vez, venham à morte. Então, olha só, uma outra visão, aqui você já observa um poro, e aqui nessa outra visão, várias C9, né, polímero de C9, causando aqui várias injúrias na superfície dessa estrutura toda aqui. Certinho? Então, assim que funciona o sistema complemento, pessoal. Tá bom? Na via clássica, primeiro eu preciso de anticorpos, né? Então, existe aí uma primeira apresentação de antígeno, formação de anticorpos da classe IgG e IgM, complexo antígeno-anticorpo é formado pelo ataque de anticorpos à superfície do patógeno e depois começa a ativação da via clássica do complemento. C1 ativa C4, né? C4 fica C4B, C4B ativa C2, então fica o complexo C4B, C2A, e esse complexo ativa aí C5, tá bom? E formando o complexo C4B, C2A, perdão, ativa C3, C4B, C2A, C3B, e aí esse complexo ativa C5, e aí o C5, né, como vocês viram ali, ele fixa na membrana um suporte, olha lá, formando aí ativação de C6 e C7, e esse suporte de fixação adere a C8, logo em seguida formando a porina de C9 na superfície da membrana. Então, tanto a via clássica, que depende de anticorpos, quanto a via da lectina,
né, que depende aí da superfície da lectina, da superfície dos patógenos, tá bom? Que são os antígenos da superfície aqui. Quanto à via alternativa, que é a hidratação do próprio C3, aí já começa, né, a cascata do complemento, o final das três vias sempre é formar essa porina aqui, ó, independente se eu ativo via clássica, se eu ativo via alternativa, se eu ativo via da lectina, o final sempre é formar, né, esta porina que irá atacar a parede celular e membrana citoplasmática do patógeno causando lesão, ok? A gente estudou no passado aí as anemias, né? Só complementando aqui um pouquinho do que a gente estudou, a gente viu anemia megaloblástica, ferropriva, né? E uma das anemias que é causada é por ataque desse sistema complemento à própria hemácia, né? Que nós chamamos de hemoglobinúria paroxítica noturna, ok? É quando a pessoa, por uma deficiência no cromossomo X, que é um cromossomo sexual, né? Então afeta mais homens do que mulheres, por causa disso, porque homem só tem um X e mulher tem dois. Então, no caso, a mulher, né, como tem dois cromossomos X, né, se um tiver afetado com a anomalia genética, a mulher utiliza o outro. Agora o homem não, coitado. Se tiver um X só afetado, já era. Então, por isso que atinge mais homens do que mulheres nessa situação. E aí o que acontece? Essa carência aí no cromossomo X leva a, a não formação de uma proteína que nós chamamos glicofosfatidil-inositol. Essa glicofosfatidil-inositol é uma proteína importante que impede a fixação do complemento nas nossas células, né? E aí, quando a pessoa nasce com essa anomalia genética no cromossomo X, ela não produz essa proteína que nós chamamos de GPI, ou glicofosfatidil-inositol, por isso ela não consegue fazer, né, receptores de membrana, que nós chamamos de CD55 e CD59, que são o nome dos receptores, certo? 55 e 59, e por causa disso o sistema complemento fixa na membrana das hemácias, causando aí a hemólise, né? Levando a quadro clínico de uma anemia hemolítica, que nós chamamos de hemoglobinúria paroxítica noturna. Só aí para abrir um pouquinho a mente de vocês, né? Eu não vou cobrar a hemoglobinúria paroxítica na prova, a não ser que fosse uma aula de hematologia. Mas olha só, para vocês verem que o sistema complemento, ele ataca os patógenos, mas também, né, dependendo de algumas anomalias genéticas, ele também pode atacar, né, o próprio organismo. Assim como as doenças autoimunes, né, como a gente viu na formação de anticorpos, principalmente na formação ali de linfócitos T, né? A gente viu que linfócito T recebe esse nome pelo processo de seleção química, e quando esse processo falha, eu tenho doenças autoimunológicas, certo? Então, este é o sistema complemento, ok? Em ação. E aí, essa longa cascata do sistema complemento, né, que a gente acabou de ver em detalhes, ela é obviamente para você entender, né, que a proteína anticorpo, né, IgG e IgM, ativa C1, que em cascata vai ativando C2, C3, C4, C5, C6, C9, C7, C8 e C9, formando a porina final, tá bom? Esse é o objetivo. E também a via da lectina, né, onde eu tenho aqui uma célula microbiana, parede celular microbiana, que contém essa proteína da lectina, tá bom? E aí eu tenho ativação do C1 justamente pela via da lectina, que ativa normalmente aqui, como a gente viu, C4,
C4 ativa C2 e C2 ativa C3. Aí eu entro naquilo que eu chamo de via comum, tá bom? Então, via alternativa, lembra que ela é ativada por IgG e IgM, não é? Por isso que nós estudamos anticorpos aí na aula passada, certo? Para você ter esse conhecimento aqui. Via da lectina é ativada pela própria parede celular bacteriana em contato com a lectina MBL, tá bom? E aí ativa C1. Anticorpos IgG e IgM ativa C1 e anticorpos fixados na parede do organismo. E a lectina também ativa C1. E a via alternativa, né, é justamente no próprio antígeno, há uma hidratação de C3. Olha, C3 é ativado já no próprio antígeno, né, no próprio micro-organismo ali. E aí eu tenho hidratação de C3 e aí já entra na via comum. Então essas são as diferenças entre via clássica, via alternativa e via da lectina. Algumas perguntas comuns, né, em provas relacionado a isso, é justamente para vocês, eles nem, a gente nem pede muito, né, essa cascata aqui. É importante que a gente entenda que ativa-se em cascata, mas o que a gente mais cobra é, se você sabe se a via da alternativa, o que ativa a via da alternativa? O que ativa a via da lectina? O que ativa a via clássica do complemento? Então, saber que a via clássica é dependente de anticorpos da classe IgG e IgM é tudo nesse caso, tá bom? Saber que a via da lectina é ativada justamente por lectinas do próprio organismo, é tudo. E que a lectina é justamente proteínas que estão nas superfícies do meu organismo, tá bom? E a via alternativa é quando o próprio micro-organismo ali, né, pelo processo da própria resposta imunológica, acaba hidratando diretamente C3 e ativa esse complexo. O final sempre é formar C9, que é uma porina de membrana que ataca, né, a célula, provocando lise. O que é lise, professor? Quebra da célula, rompimento da parede celular, tá bom? Se for na hemácia, é hemólise, tá bom? Se for numa bactéria, lise bacteriana. Se for num fungo, lise fúngica, tá bom? E aí, sempre formando aí esse complexo, ok? Agora nós vamos para que nós já entendemos aí um pouquinho de anticorpos, um pouquinho de sistema complemento, respostas imunológicas. Eu quero trabalhar aqui com vocês a questão das hipersensibilidades, certinho? E é justamente o que eu quero fazer aqui agora. Vamos falar um pouquinho sobre hipersensibilidade. Nesse momento aqui, o que são essas reações de hipersensibilidade, pessoal? São respostas imunológicas, né? A gente viu toda a resposta imunológica, assim, de uma forma panorâmica. A resposta celular, né, mediada por neutrófilos e monócitos, promovendo aí a formação de pus. Nós vimos também a resposta humoral com produção de anticorpos pela ativação de linfócito TCD4. Linfócito TCD4 ativa linfócito B e o linfócito B começa a produção de anticorpos. Primeiro da classe IgM, depois da classe IgG, por fim fabrica um IgD, que é um receptor de membrana, e IgA para atuar na nível de mucosas e secreção lacrimais, né, e outras secreções do meu organismo. E se o meu linfócito interpretar o antígeno como um alérgeno, eu tenho uma resposta de hipersensibilidade do tipo 1, né, que é a hipersensibilidade aí imediata.
Então, conceitos de hipersensibilidade, eu tenho que hipersensibilidade se refere às reações excessivas ou indesejáveis. Ninguém quer ter uma hipersensibilidade, mas por carga genética, não é, fatores hereditários, algumas pessoas são mais hipersensíveis do que outras, tá bom? E aí acabam gerando os processos que nós chamamos de alergias, intolerâncias, não é? Então, hipersensibilidade se refere a reações excessivas ou indesejáveis do sistema imunológico. A resposta imune adaptativa prejudicial contra antígenos, não associada a agentes infecciosos, resultando em reação inflamatória ou dano tecidual. Ok? Principalmente quando eu interpreto, né, algumas situações como alérgenos hipersensíveis. Então, por isso que tem gente que é alérgico a alguns medicamentos, outras pessoas não. Tem gente que é alérgico a pelo de animais, outras pessoas não. Tem gente que é alérgico a pólen, outras pessoas não. Então, isso depende muito da reatividade do meu sistema imunológico e essa reatividade, obviamente, depende de carga genética, tá bom? Contribuição genética aí. Então, as reações de hipersensibilidade podem ser divididas em 4 reações, né, que eu chamo de tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E tem também as autoimunidades, que nós consideramos ela também uma hipersensibilidade do tipo 5, ok? Mas as alergias, principalmente hipersensibilidades, a gente divide ela em tipo 1, 2, 3 e 4. Onde nós temos aí alergias de consumo, né, de alimentos ou medicamentos, alergias de injetáveis, como os tóxicos, venenos, ou os próprios fármacos também, né? Alergia de contato a algum agente externo, como aí plantas, animais, pólen, látex, ok? E por inalação também, atingindo aí o meu sistema imunológico e ele reagindo contra, né, essas situações. Então, segundo esse pesquisador aí, Coombs, que a gente falou um pouquinho dele, né, na aula passada, principalmente quando nós falamos aí de eritroblastose fetal, né, que é uma hipersensibilidade, ok? Essa hipersensibilidade nós chamamos de tipo 2. A gente argumentou também sobre hipersensibilidade do tipo 1, que é anafilática, e a gente viu que esse pesquisador aqui, o Coombs, né, é o pesquisador que faz aí acontecer nessas pesquisas, né, sobre sistema imunológico, e ele também classificou essas hipersensibilidades em tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. A tipo 1 é a anafilática e depende de IgE, ela depende desse anticorpo aqui, ó, IgE. Então, só fabrica IgE quem é alérgico a algum antígeno, tá bom? Então, reparem que tem antígenos que não estimulam certas pessoas, né? É só mais um antígeno comum, tipo o arroz é um antígeno, não faz parte da sua constituição proteica, mas tem gente que tem alergia a arroz, né? Então, aí forma uma hipersensibilidade do tipo 1. Pólen, tem gente que não é alérgico a pólen, mas tem outras pessoas que respondem ao pólen. Então, os dois estão entrando em contato. Um sistema imunológico, né, da pessoa normal ali, ela não reage contra o pólen, né, e aí tem uma anergia, ou seja, os linfócitos T não respondem àquele antígeno como um antígeno. Então, é uma alergia, tipo assim, não, isso aqui não me interessa, isso aqui não vai causar agressão. Tá bom? Agora, algumas pessoas, né, quando entram em contato com o mesmo grão de pólen, isso daí é capaz de gerar uma resposta imunológica exagerada. E aí produz IgE, tá bom? Esse IgE, então, ativa aí mastócitos, que são os basófilos, tá bom? Então, basófilo é na corrente sanguínea, quando ele sai da corrente sanguínea, se transforma ali em mastócitos, né, produtores de histamina e outras citocinas que agridem o tecido. Então, agressão tecidual ali, tá bom?
e isso é o tipo de resposta que eu chamo de tipo 1, né, ou resposta anafilática. A tipo 2, ou citotóxica, né, ela é mediada por anticorpos da classe IgG, tá bom? Que ativam aí complemento, né, como eu falei, e neutrófilos e monócitos, provocando aí lesões, certo? Na superfície da membrana das células. Então, anticorpos que atacam, não é, as células do meu organismo, tá bom? Provocando aí uma ativação da cascata do sistema complemento e fagócitos, ok? Exemplo aqui, a eritroblastose fetal. Anticorpos da mãe, que já foi sensibilizada aí com IG, com a presença, a mãe RH negativo, né, como a gente viu, recebeu sangue RH positivo e aí foi sensibilizada, né, produzindo aí anticorpo anti-RH. Imagina um ser que nunca viu o RH, né, ela é RH negativa, entrar em contato com hemácias RH positivo, seja por uma transfusão ou um deslocamento de placenta, tá bom? Fato é que essa mãe vai ser sensibilizada, formando anticorpos da classe IgG anti-RH, e aí numa gestação, né, os anticorpos da classe IgG a gente viu que ele atravessa a placenta, ok? E aí vai atacar o feto. Isso vai fixar complemento nas hemácias do feto e fagocitose nas hemácias do feto. Isso é o que nós chamamos de hipersensibilidade tipo 2 ou hipersensibilidade citotóxica, tá bom? É a famosa hipersensibilidade que acontece na doença eritroblastose fetal, certinho? Tipo 3, formando aí imunocomplexos. Então, quando eu tenho, né, anticorpos da classe IgG, eles vão atacar algum antígeno, né, e vai formar imunocomplexos. O que são esses complexos imunes aqui? É o antígeno ligado ao anticorpo, tá bom? Então, esse complexo antígeno, né, ligado ao anticorpo, ele vai começar a depositar em alguns tecidos, certo? Quando tem um excesso de resposta imunológica, onde eu tenho um excesso de ligação IgG com o meu antígeno, tá bom? Formando um complexo antígeno-anticorpo, e aí eu vou ter uma deposição desses imunocomplexos em tecidos, seja em parede de vaso sanguíneo, seja em tecidos epiteliais, e aí vai formar então ali uma resposta imunológica com participação de monócitos. Vocês viram que o final da resposta imunológica é quando se forma esse complexo antígeno-anticorpo, o monócito vai lá e agride esse complexo com fagocitose. Então, quando forma muito complexo, esse complexo acaba precipitando ou depositando ali na parede dos vasos, né, acaba promovendo ali uma resposta inflamatória naquele local que culmina, né, numa hipersensibilidade do tipo 3, promovida aí por imunocomplexos. A tipo 4, então, ela depende de linfócitos T, tá bom? Olha lá, mediada por linfócitos T, que nós chamamos de T-helper ou auxiliar 1 e 2, tá bom? Ou citotóxico, que é o TCD8. Então, linfócitos TCD4 e TCD8 agredindo aí, né, tecidos, formando aí a hipersensibilidade tardia ou celular, ok? Então, recapitulando, tipo 1, ela é uma hipersensibilidade provocada por IgE e nós conhecemos como alergias. Alergia alimentar, alergia à exposição a agentes físicos como pólen, frio, calor, poeira doméstica. Isso tudo para algumas pessoas pode ser alérgeno e essa pessoa vai formar IgE, tá bom? E o que acontece? Nessa resposta, né, imunológica, aqui eu tenho falando um pouquinho sobre ela, né, conhecida como imediata ou hipersensibilidade anafilática,
A reação pode envolver pele, olhos, nasofaringe, tecido broncopulmonares, trato gastrointestinal, que são portas de entrada, não é? O mecanismo da reação, então, envolve produção preferencial de anticorpos da classe IgE em resposta a certos antígenos que o seu corpo, por carga genética, né, é hipersensível, interpretando isso como uma substância alérgena, produzindo IgE. Então, normalmente, ninguém produz IgE, tá bom? Só vai produzir IgE quando tem uma hipersensibilidade do tipo 1. E se produzir IgE, aquilo que você produzir IgE, você vai ser alérgico àquela substância, né? Então, o que acontece normalmente são as rinites alérgicas, quando a pessoa tem, né, alergia a vários conteúdos ali inalatórios, né? Então, perfumes, pólen, poeira doméstica pode ser um desastre para essa pessoa, enquanto que tem pessoas que está tudo certo, tá bom? Alergia alimentar, né, principalmente aí, a proteína do leite, né, tem alergia aí também. Tem gente que tem alergia a carne de gado, carne de porco, carne de frango, a camarão, né, um exemplo aí bem típico, né? Então, são alergias alimentares, que algumas pessoas não têm problema nenhum com isso, mas outras, né, produzem IgE, e se produzir IgE, vai ter a resposta imunológica de hipersensibilidade do tipo 1. E aí também agredindo o pulmão, né, formando aí doenças respiratórias como asma, bronquite e etc., precisando aí de Professor, bom dia. broncodilatadores. Oi? Bom dia. Bom dia. Então, se tratando da asma, eu tenho, e é muito difícil mesmo de respirar. Poeira, tudo, cheiro de perfume, inclusive o frio também, é muito ruim para respirar, sabe? Isso. Normalmente, quando a carga genética da pessoa ela é voltada mais para essas questões respiratórias, você vai perceber que tudo aquilo que é de cunho respiratório acaba agredindo o pulmão, né? É E aí verdade. você vai entender agora o porquê disso. Sim. Normalmente por causa, né, por exemplo, aí um pólen, o frio, o vento é um desastre, né? Aham. Principalmente quando está É, gelado, é agride verdade. muito, né? Aham. Então, E no meu caso, eu acho que é hereditário, porque o meu pai, ele tem sinusite, a minha irmã também herdou, ela tem sinusite, e eu tenho a asma, sabe? no caso do seu pai, a sinusite já é uma hipersensibilidade, né? No Aham. seu caso é um pouquinho mais agravada, né? Por isso afetou as vias aéreas inferiores. Então tem gente que fica com Exatamente. essas alergias somente na via aérea superior, causando aí rinite, sinusite, faringite, tá bom? Aham. E outros que, além disso, afetam também as vias aéreas inferiores, causando aí bronquite, e asma, no caso aí, tá bom? Que é a Tá bom. síndrome respiratória aí, anafilática, certo? Ok, obrigado. E aí, olha só como que isso acontece. A gente viu lá que a resposta imunológica, né, o monócito, ele fagocita o antígeno, apresenta o antígeno para o linfócito TCD4, tá bom? O linfócito TCD4 aí, ele vai interpretar se é antígeno, se não é antígeno, se é próprio, se não é próprio. O fato é que algumas pessoas, né, como eu falei, se eu apresentar aqui um grão de pólen, né, eu estou estando no exemplo do grão de pólen, mas poderia ser qualquer coisa. Se eu apresentar aqui um grão de pólen para o linfócito TCD4, o linfócito TCD4, né, não vai reagir, ou seja, ele vai ser anérgico, ou seja, não vai ter uma ação contra o grão de pólen. Já outras pessoas, né, por carga genética, vão reagir a esse antígeno interpretando como um alérgeno. Aí o que vai fazer o linfócito TCD4? A gente viu que ele ativa o linfócito B, né?
E aí, as químicas que ele vai liberar aqui vai fazer com que o linfócito B não produza IgG, IgM, nada disso. O linfócito B vai produzir o quê? IgE, tá bom? Produzindo IgE, o que vai acontecer? Isso aqui foi a resposta de sensibilização. Terminou com a produção de anticorpo. Aqui você não teve muito sintoma, não, certo? Acontece que o IgE, como a gente viu na aula de anticorpos, ele tem, né, ali a sua porção variável, né, específica aqui ao grão de pólen, que é o nosso exemplo, mas poderia ser para qualquer alérgeno, certo? E ele também tem, né, aqui na sua porção terminal, que nós chamamos de porção FC, ligantes para basófilo. Então, o basófilo, rapaz, eu prefiro um quadrigismo, né? Mas vamos lá. Basófilo. Então, olha só. O basófilo é aquela célula que a gente viu que ele tem grânulos de histamina e grânulos de heparina. Heparina serve como anticoagulante do sangue, não é? Mas na superfície de basófilos existem receptores para a porção FC dos IgEs produzidos. Então, o que vai acontecer? Para cada IgE que você produz durante a sua vida, em resposta de hipersensibilidade tipo 1 a algum alérgeno, o IgE produzido na resposta de sensibilização, ele vem e se liga na superfície aqui dos basófilos. Olha aqui, o IgE produzido, né, ele se ligou aqui na superfície do basófilo, tá bom? E aí ele fica lá, né, para cada alergia que você tem um IgE fixado na superfície de um basófilo, certo? Tá lá. E aí vamos supor que esse IgE produzido aqui é do grão de pólen, né? Mas essa pessoa também tem alergia aí a camarão, a poeira doméstica, ao vento frio, né? Pô, professor, mas vento frio causa alergia? Você tá doido, né? Causa demais. E aí, olha o que acontece aqui. Depois que o IgE está fixado na superfície do basófilo, não é? E a próxima vez que você entrar em contato com o alérgeno que deu origem ao anticorpo, nesse caso aqui o grão de pólen, você está ali passeando na primavera, alguém vai lá e dá um tapa naquelas flores e aí pronto, esfrega no seu rosto, já era, velho. O grão de pólen se liga aqui, certo? No IgE, o IgE manda um sinal, ele está ligado na superfície do basófilo, manda um sinal para o basófilo, tá bom? E o basófilo degranula os grânulos de histamina. A histamina é o que? Vasodilatadora, né? Ela é vasodilatadora, ela promove ali, por essa vasodilatação, inchaço ou edemaciação local, não é? É por isso aí, quem tem alergia a camarão ou alguma alergia alimentar, pode provocar o famoso edema de glote, né, e morrer asfixiado por causa disso. No nariz, o nariz vira um narigão de batata, né, por causa da edemaciação, fica entope na hora, é uma reação anafilática quase instantânea, tá bom? Provoca inchaço, coceiras, tá bom? Que são o famoso prurido. E também outras químicas, isso aqui é uma química vasoativa, né? Histamina, promove vasodilatação e edemaciação do local. E também tem outras químicas, outras citocinas, citocélulas, citocinas de químicas, que irão ali promover uma agressão tecidual, tá bom? Essas citocinas que promovem a agressão tecidual faz ali com que fique dolorido no local, né? Fica inchado, normalmente termina numa resposta aí, não é? Inflamatória, também, pelo processo alérgico, né? Então, no caso do nosso colega aí que falou que tem asma, né? O que acontece? O IgE,
Ele começou a produzir vários IgEs, né, para várias coisas. Vento frio, grão de pólen, poeira doméstica, Exatamente. ácaro. Oi? Aham, isso mesmo. Então, aí começou a produzir vários IgEs, né, para várias coisas do ambiente, inalatório. E aí os basófilos, vocês, né, viram ali na nossa aula de leucograma que ele não fica, né, preso ao sangue, ele migra para o tecido, ele fica principalmente nas fossas nasais, orofaringe, nasofaringe, pulmão, que são as portas de entrada, laringe, tá bom? E aí, quando ele começa a produzir histamina ou químicas, né, citocinas, histamina química vasoativa, citocinas que vão agredir o tecido provocando dor, o que que acontece? Ele é chamado na literatura de mastócito. Então, quando você vê lá escrito mastócito, é o basófilo ativado, viu? Com produção de histamina e citocina, mastócito. Mastócito e basófilo é a mesma célula, só porque basófilo está no sangue e mastócito está no tecido. E aí, esse basófilo produzindo histamina e citocinas no nariz, vai inchar o nariz, entupir o nariz, certo? E vai ficar dolorido por causa das citocinas. Se for na nasofaringe, né, vai provocar ali faringite, dor de garganta, né, já viu aquelas faringite alérgica, a pessoa entra em contato, a garganta inflama. Ah, professor, eu tenho isso, minha garganta inflama quase toda semana, né? Provavelmente você está com alergia a alguma coisa, tipo poeira doméstica, ácaro, né, principalmente, certo? E se não tem aí um micro-organismo envolvido, é alérgico, tá bom? E aí também esses basófilos podem estar na laringe, quando vem aí alguma coisa passando goela abaixo, né? Se eu tenho aqui uma alergia de algum alimento, vai provocar um edema de glote, ok? Que pode levar a pessoa à asfixia. E no caso pulmonar, né, esses mastócitos a nível de brônquios e bronquíolos vai promover broncodilatação e bronquilodilatação, né, e quando a árvore brônquica, tá aqui então, tentar desenhar um pulmão aqui. Então essa árvore brônquica, ela é composta, né, de vários brônquios e bronquíolos, certo? Ramificados. E aí eu vou pegar um bronquíolo desse aqui, né? E eles sempre terminam em alvéolos pulmonares. Então, imagina aí um brônquio que um bronquíolo termina no alvéolo pulmonar. Agora, isso daqui se edemaciando, então vai diminuir o espaço. Olha aqui, depois da edemaciação, isso aqui vai inchar, né? Vai diminuir o espaço interno, ou seja, da passagem do ar. O que que acontece com a pessoa? Ela fica naquela agonia, né? Puxando o ar como está entupido, é como se fosse o nariz entupido, só porque no pulmão, né? E aí a pessoa fica com dificuldade respiratória devido a isso aqui, ó, histamina. Aí normalmente o que ela toma? Um antihistamínico, certo? Só porque antihistamínico funciona muito bem aqui nessas regiões, tá bom? E na glote, mas quando é uma coisa pulmonar, eu preciso inalar alguma coisa. Aí tem a famosa bombinha que injeta aí um antihistamínico, né, ou um antialérgico poderoso para promover broncodilatação, certo? É o antihistamínico, nesse caso da bombinha, associado com um broncodilatador, porque é para reverter esse processo aqui, e aí a pessoa volta a respirar melhor, certinho? Existe tratamento? Existe, né? Mas alguns são bem-sucedidos, outros não, porque eu gerei memória imunológica. E quando eu gero memória imunológica, você sabe aí que é para toda a vida, certo? Normalmente eu consigo caducar essa memória imunológica, né? Quando a pessoa é criança, ali até os 4 anos de idade eu consigo reverter. Criança tem muita hipersensibilidade, cara.
E se eu não tratar essas hipersensibilidades, só tende a piorar na vida adulta. Então tem que ser tratado lá quando é criança ainda, certo? Se a pessoa tem uma genética de hipersensibilidade, quando é criança, se tratar, ela vai ter uma vida adulta melhorada, não é que ela vai se curar. Não existe cura para hipersensibilidade, como você viu, são fatores genéticos envolvidos aí. Talvez no futuro, né, com terapia gênica, a gente consiga resolver essa situação. Mas, por enquanto, existem tratamentos para amenizar, né, essas situações aí. E um dos tratamentos é esse, anti-histamínico, né, e exposição ao alérgeno de forma bem gradativa, para que seu sistema imunológico comece a adaptar, a acostumar com a presença do alérgeno e não interpretar ele mais como um alérgeno, certinho? Então, tudo que desenvolve IgE, gente, você tem alergia, certo? Contra essa situação. A hipersensibilidade do tipo 2, continuando aqui a nossa saga, né? Ela é conhecida como hipersensibilidade citotóxica e pode afetar uma variedade de órgãos e tecidos, né? É primariamente mediada por anticorpos da classe IgG e IgM, tá bom? E complemento, então, IgG e IgM vocês sabem que ativa complemento, e resultando aí na destruição da célula ao qual o antígeno está aderido. Então, é um exemplo e a anemia hemolítica, né, ou doença hemolítica do recém-nascido. É como a gente falou, que é a eritroblastose fetal. Reparem que está bem esverdeado, né? Justamente nasceu morto por causa disso. Os anticorpos atravessam a placenta e destroem as hemácias do feto na vida ainda intrauterina, tá bom? Então, a eritroblastose fetal é justamente isso. IgG anti-RH, que ataca as hemácias da mãe, né, que atacam as hemácias do feto, porque IgG atravessa a placenta, e se for anti-RH e o feto for RH positivo, eu vou destruir as hemácias desse feto. Então, vai fixar complemento, vai ter aí ele vai morrer de anemia hemolítica, né, que nós chamamos de eritroblastose fetal, certo? Então, isso é uma hipersensibilidade do tipo 2, tá bom? Pênfigo, tá bom? Que é essa doença aqui, ou fogo selvagem, tá bom? É justamente anticorpos que atacam ali o tecido, né, provocando ali necroses teciduais, fixação do complemento, macrófagos, neutrófilos, né, destruindo aqui uma parte do tecido, provocando lesões. Muito doloroso, né? Então, pela imagem aqui você percebe isso, hipersensibilidade tipo 2. O fogo selvagem. Então, olha lá, pústulas, né? Você repara que aqui tem uma resposta imunológica em andamento, né? Que termina aqui justamente nessa situação, né? De lesão. Então, a hipersensibilidade tipo 1 depende de IgE, a hipersensibilidade tipo 2 são anticorpos da classe IgG e IgM que fixam complemento, tá? Capazes de atacar aí as células do organismo, seja de um outro organismo, no caso da eritroblastose fetal, ou do próprio organismo, certinho? A hipersensibilidade do tipo 3 é conhecida como hipersensibilidade imune complexa quando eu tenho, né, a reação pode envolver geral ou órgãos individuais, incluindo pele, rins, pulmões, né, provocando aí uma nefrite, certo? Uma pneumonia, por que não? Vasos sanguíneos e outros órgãos. A reação deve levar de 3 a 10 horas após a exposição ao antígeno, e são na maioria da classe IgM, IgG, embora IgM possa também estar envolvido. E aí o que vai acontecer? Né? Essas reações, deposições, né, de complexo antígeno-anticorpo atacando a pele. Exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, né?
hipersensibilidade tipo 3, reação de Artus, né, que é aquela famosa, o menino tá com brotoeja, né, hipersensibilidade, não seria uma brotoeja aqui, mas é uma reação mais de contato, não é? Doença do soro, né, onde eu tenho aí uma resposta de formação de pessoa, né, tomou ali alguma imunização ativa, aonde eu tenho ali os próprios anticorpos injetados na pessoa, né? Então, e vai formar um grande complexo de antígeno-anticorpo, isso vai depositar na pele, nas articulações, né? Formando aí algumas comorbidades, né? Doenças que podem afetar a pele e articulações, levando aí a respostas inflamatórias. Porque depois que fixa IgG ao antígeno, ao anticorpo, formando complexo antígeno, anticorpo, né? Eu tenho a formação de vários desses complexos, ele vai depositando aí em vasos sanguíneos, né, em tecidos, comprometendo ali aquela região, depois vem um sistema complemento, fixa aquilo ali, vem fagócitos, começa a fagocitar aquilo ali, então acaba gerando irritações, né, localizadas na onde esses imunocomplexos foram depositados, certo? E a hipersensibilidade do tipo 4, conhecido por mediada por tardia, né, mediada por células T, após ativação de células T, liberam citocinas que agridem o tecido, tá bom? Substâncias mensageiras, né, contra o invasor, né, que levam a acúmulo e ativação de macrófagos e causam danos locais, certo? E ocorre dentro de 1 a 2 dias após um novo contato com o antígeno. Então, olha só que loucura, velho, né? Dermatite de contato. O que é isso aqui? Dá para ver que parece que é uma noiva, né? Que usou ali aquelas rendas cheias de gueri-gueri, sei lá como é que é o nome daquilo ali. Se tiver alguma mulher entendida do assunto aqui e quiser falar, né? Mas já viu aquelas luvas de noiva que tá cheia de negocinho, com a rendinha? E aí o fato que ela, né, pelo contato com a pele ali, né, acabou desenvolvendo, né, essa dermatite de contato, tá bom? Por quê? Isso acontece tardiamente, como a gente viu, né? 1 a 2 dias depois, já estava lá na lua de mel, tadinho, né? O que que aconteceu? Começou a ter essa reação, né, mediada aí por linfócitos T, e aí com liberação de citocinas que agridem a pele. Bom, pelo menos deve doer bastante, mas ficou bonitinho, ficou? Olha só. Mas tem coisa que não é bonita de ver, não, né? Isso aqui vai descamar, vai ficar cicatriz, certinho? No caso aqui, a picada de inseto também, podendo levar a uma reação tardia. Picada de inseto, ela pode, o veneno levar à formação de IgE, provocando uma resposta imediata, ou tardia, com necrose e hipersensibilidade, né? Mediada por linfócitos T, certo? E doença celíaca, né? Que é aquela mediada por trigo. Tem gente que não pode com trigo. O trigo hoje, velho, ele é um veneno. O trigo de antigamente ele não agredia, né, o intestino como agride hoje, porque ele é um trigo de hoje. Geneticamente modificado, transgênico, bastante fino, palatável. Eles fazem isso para aumentar a palatabilidade, tá bom? No entanto, isso agride muito a mucosa intestinal, provocando aí desbioses, diarreias, tá bom? E levando aí, se não tratada, a doença do intestino, que é a doença celíaca, tá bom, pessoal? Então, estas são as hipersensibilidades, né? Onde, em resumo, já faz o print aí dessa tela aqui, ó, tá bom? Esse é o resumo. E as doenças imunes, né, ou autoimunes mediadas por IgG, IgM e complemento, é a do tipo 5. Mas normalmente as hipersensibilidades que nós estudamos é tipo 1, IgE, tipo 2, citotóxica, não é? Tipo 3, imunocomplexo e tipo 4, de contato celular ou tardia.
E as doenças autoimunes, né, artrite reumatoide, diabetes autoimune, né, quando eu formo anticorpos, né, contra o meu próprio corpo, né, devido a um processo de falha de seleção química, a gente argumentou isso nas aulas anteriores, e a pessoa começa a fabricar anticorpos contra o seu próprio corpo, tá bom? Formando aí, né, a hipersensibilidade do tipo 5, certo? Já faz um print da tela aí e coloca lá no Instagram do professor Eden Rodrigues, Eden Rodrigues Biomédico, né? As aulas de hipersensibilidade. Me marca lá. Então, hipersensibilidade tipo 4 ou tipo 5, perdão, são as autoimunidades, onde eu fabrico anticorpo contra o meu próprio organismo. Então, essa doença de Graves aqui é quando eu fabrico anticorpos contra a tireoide, né? A tireoide, ela fica aqui justamente nessa região laríngea, tá bom? E se essa glândula for atacada por anticorpos, eu posso desenvolver o hipotireoidismo, né, que é a tireoidite de Hashimoto, ou seja, ela para de funcionar, e aí eu vou ter aí o que eu chamo de cretinismo, certo? A pessoa fica letárgica, engorda, tá bom? E aí vai formando essa agressão aqui, que a pessoa fica com a tireoide inchada. Ou seja, são autoanticorpos que estão atacando, né? Autoanticorpos esses que nós mensuramos em laboratório, que é o anti-TPO, tá bom? Que é o antiperoxidase. Então, se você tiver produzido, se você falar assim, eu quero ver se eu tenho esse anticorpo, vai lá, colhe o sangue, dosa anti-TPO e a anti-tireoglobulina, que é a anti-TG, certo? Se você tiver um desses dois anticorpos aqui, esses anticorpos estão atacando a sua tireoide. E aí, futuramente, se não revertir dessa situação, você vai desenvolver hipotireoidismo de Hashimoto, tá bom? No caso aqui da doença de Graves, é o contrário, é o hipertireoidismo. Quando eu tenho uma hiperfunção da tireoide, se não revertida, a pessoa fica com essa doença de Graves, que é o olho estufadão, não é? Entre outras situações aí, nós chamamos de doença de Graves ou hipertireoidismo. E também miastenia grave, quando eu tenho autoanticorpos atacando os músculos, né? E rompendo aí o tônus neuromuscular, provocando essas miastenias na pessoa. Entre outras doenças, como eu falei, diabetes autoimune, quando eu fabrico autoanticorpos contra o próprio pâncreas, as células beta-pancreáticas são atacadas, certo? Levando aí a um diabetes autoimune. Eu posso fabricar anticorpo contra a insulina produzida, certo? Levando também ao diabetes. Anticorpos contra receptores de insulina na célula, ou seja, o pâncreas funciona, mas a insulina produzida não atinge a célula porque o receptor de insulina foi destruído por autoimunidade. Resultado, a pessoa é diabética, mesmo tendo pâncreas funcional. Louco isso, né? Artrite reumatoide, onde eu fabrico anticorpos, né, contra o meu próprio organismo atacando as articulações, tá bom? Levando a degenerações aí importantes. Certinho, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Faz um print aí nessa tela aqui, que é um resumo, né, das hipersensibilidades. E já marca aí hashtag ciências morfofuncionais, sistema imunológico. Sobe lá para o @Eden Rodrigues Biomédico, tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal, na aula de hoje? Muito obrigado aí pela interação, né? É sempre bom, cara, quando interage, né? Principalmente aqui, quando a gente está online, né? Se ficar muito calado aí, a gente fala, será que a galera tá aí? Será que ela está participando? Então a gente fica meio na dúvida aí, em algumas situações. Mas obrigado aí pela interação, pela Mas estamos participação de participando, sim. todos. Às vezes nem falamos, Éder, mas é só para prestar atenção mesmo. Não, eu sei. Inclusive, quando a gente vai ter reunião de professores, né,
coordenador fica nessa mesma situação, a gente fala assim, é o que a gente passa, né? A gente tá falando, parece que falando, ele não escuta nada, fica tudo em silêncio, porque na sala é aquela movimentação, né? Aquele Isso. barulho, tudo, mas aqui fica caladinho. Mas E às obrigado aí vezes pela a gente pensa assim, participação de porque aí todos você está vocês. explicando, a gente entra e corta e fica aquele, sei lá. Uhum. Então tá bom, obrigado aí, viu, Lucília? Não sei Obrigada. quem participou aqui da questão da, da asma, né, hipersensibilidade tipo 1, mas obrigado pela participação. Vai. Obrigado E vamos você. nessa aí. Bom. Então, a aula acabou? Acabou então, pessoal. Vou finalizando aqui. Bom dia para vocês, tá? Não esqueçam de Você fazer os exercícios lá do livro, certinho? certo. E